fomos lá para o autódromo, tá tendo treino de Stock Car. Pegamos a bicicletinha, a gente morava mais ou menos 4 km lá do autódromo, pegamos a bicicletinha e fomos. Eu e mais 3 amigos. Chegamos lá, era o Alencar Júnior treinando. E aquele barulho daquele Opala, né? Aquele estoque era muito bonito, maravilhoso. E ele deu 1, 2, 3 voltas, de repente ele para. E aí vem até nós, né? E chega pra gente assim, pergunta: escuta, alguém de vocês aí não tem um relógio para emprestar? Porque o nosso cronômetro ali deu pau, estamos precisando de um relógio para medir o tempo. Aí eu era o único que tinha relógio, era o relógio do meu pai. Eu peguei, tirei o relógio, emprestei para ele, e aí eu já peguei, já fiquei preocupado, eu falei: nossa, rodei no relógio, né? E aí fomos embora. Antes disso, o Alencar me perguntou: onde você mora? Para terminar os treinos eu vou levar o relógio lá para você lá. E aí eu peguei, expliquei para ele onde que é, tal, a rua, a casa, né? E fomos embora. No caminho foi aquela curtição, todo mundo rodou no relógio, rodou no relógio, rodou no relógio, né? Aí eu chegando em casa, queria saber como é que eu ia dar desculpa pro meu pai, né? Perdi o relógio. Aí no final da tarde, lá em casa, toca a campainha. Quem que é? O Alencar Júnior. Ó, vim te devolver seu relógio, muito obrigado, viu? Pegou na minha mão, entrou dentro do carro, até era um Opala, e foi embora. Foi muito engraçado, né? Isso aí eu nunca me esqueci. Isso foi em 1980. Em 2016, na Woodstock aqui em Goiânia, tava ele e o Paulo Gomes, né, sentado na mesa. Aí acabou que eu me aproximei, conversei, né? E aí contei essa história pro Alencar Júnior. E o Alencar Júnior, no meio da narração, aí o Paulo Gomes pegou e falou assim: ih, vai cobrar o relógio agora. Foi até muito engraçado. Aí começando a rir. É um motor 4 polegadas, né? E tá com 3 Weber 44. É um motor aliviado. Uma receita até que um amigo meu me ajudou a escolher essa receita para ele. É uma receita que deu certo. Eu tenho uma relação de marcha também muito boa no carro. É um carro que ele se torna extremamente leve, não perde giro. O câmbio dele também, eu encontrei um escalonamento perfeito para o carro. É um carro aí que eu troco as marchas e chego no final dos 402 metros com o final da 4ª marcha com ele. Então esse é um carro muito competitivo, é um carro muito bom, um motor bem feito. E agora, nessa volta às pistas agora em 2018, melhorei algumas coisas, eu e meu preparador, principalmente chão. A relação de marcha e o chão, eu já mudei já algumas coisas também para melhor. Estou ansioso para ver o resultado. Quem quiser, a rifa custa R$20. O pessoal pode comprar aqui ao lado aqui do box número 1, pode passar cartão. E ajuda a gente lá, ajuda a gente nessa causa aí, tá? Pequenininho, eu sempre gostei muito, e principalmente mexer com arrancada, automobilismo, né? Eu tenho um Opala bem preparado e tem 30 anos, esse ano faz 30 anos que eu tenho ele. E assim, eu acho que eu já nasci já com esse espírito já de opaleiro. Entendi. Deixa eu te falar uma coisa. Assim, cara, o que eu fico pensando assim, eu te pedi um dia um presente, pedi o Opala de presente, você me deu, você quer dar? Cara, Opala pequenininho, eu tenho um lá. Você tem um lá? É um que você fez para dar para as pessoas ou é que você coleciona? Não, um de madeira, um pequenininho, eu te dou ele. Tá até não, tô parecido brincando, com o meu. tô brincando, obrigado. Mas você é um cara muito legal. O pessoal lá, a gente gosta muito de você. Eu que gosto. Muito conhecido na região. Muito obrigado, cara. E é um maior prazer estar aqui com vocês aqui, participar desse programa. A Mobil patrocina você? Patrocina, isso. Patrocina o carro. Esse ano a gente começou a temporada. A gente está fazendo o patrocínio com a Mobil, com a Fast Açaí, com a GR. E tem uns outros 2 patrocinadores também que a gente está ainda entrando em negociação. Parabéns, pessoal da Mobil, a Fast Açaí também, né? Que tem a iniciativa de incentivar o esporte, e é maravilhoso porque eu vejo que a marca que investe em você está bem representada, porque para onde você passa,
como se diz, o pessoal gosta. Inclusive os bastidores da Stock Car, você vai ficar comigo até no final do programa pra gente apresentar tudo que rolou lá. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho com você, como é que foi? Assim, a gente já bateu, você já teve só para o pessoal que está em casa entender, assim, e aí você faz, né, o quilômetro de arrancada, e só para o pessoal entender quem é o Jorjão, os títulos que você tem, você é o quê? Tá, quando eu iniciei em 1992, eu participei de uma prova só, eu fiquei em segundo lugar e na época eu fui o piloto revelação em 92. Depois 93, 94, 95 eu fui campeão. Em 2006 até 2009 mais ou menos, nessa época, eu fui vice-campeão numa categoria de interclubes, é uma categoria, vamos dizer assim, mais simples, uma categoria mais barata na época, que vários pilotos na época, que arrancavam na categoria melhor, desceram para poder economizar o custo. Então essa categoria é uma categoria que abrangia os carros de ponta, mas porém com um custo mais barato. E em 2010 eu tive o título também de desafio, em fevereiro de 2010 eu consegui vencer o desafio também. Então assim, durante esses anos assim, e tem outros títulos também, mas assim, nada oficializado. Mas enfim, mais brincadeira. Daí deu para ver o potencial, né, do seu trabalho. Vamos ver o seguinte, vamos acompanhar tudo que rolou no bastidor da Stock Car. Acompanha com a gente, foi maravilhoso, a gente bateu um papo com a galera lá, foi fantástico. Confere como é que foi. Parou. Tranquilo. Bacana, né, Jorjão? Muito legal. Muito legal. Vou falar, cara, eu fico Stock pensando, Car tem né? uma história Muito bonito, né? Como evoluiu, né, cara? Isso. Parabéns, o Rubinho Barrichello, o Thiago Camilo, a Bia Figueiredo, né? Bateu um papo com a gente. O Rubinho tem uma história na Fórmula 1, né? Inclusive eu estava vendo hoje mais cedo no Instagram, ele foi convidado para pilotar a Fórmula 1, a BMW. Isso. Né? Isso. Novamente lá, acho que não lembro o país, você lembra? Não lembro, que pena. Mas, assim, é um cara que o automobilismo brasileiro deve muito. Eu vou até falar uma coisa aqui, que de repente as pessoas podem até grilar comigo, mas as piadinhas com o Rubinho tem que parar, porque é o seguinte, cara, só quem é piloto, eu não vou falar perto de você que eu sou piloto, eu corro de kart, já corri algumas vezes, eu tinha kart, e assim, a gente já vê a dificuldade que é pilotar um kart. Quando eu fiz a matéria da Stock Car, no outro programa, que eu entrei dentro eu vi a dificuldade que é para um piloto, né, com todo o equipamento, ali dentro, do calor, né, que é. E, cara, imagina o Fórmula 1 então, Você cara. tem uma ideia mais ou menos, o meu carro, ele é confortável. Uhum. É um carro que você anda com ele na rua, mas ele é barulhento, ele é duro, ele tem uma direção mais fácil de você guiar, os pedais não são tão duros, apesar dele ter embreagem de cerâmica. Só que quando eu tiro ele da garagem, eu fico todo animadão. Eu ando com ele de vez em quando nas ruas, mas, cara, mais ou menos 40 minutos, 1 hora, aquele som no seu ouvido, aquele cheirão de álcool, de metanol, o tempo todo, e aí você desvia daqui, manobra daqui, aí você engata e pisa na embreagem, é duro. Resumindo, eu fico doido depois de 1 hora para pegar, colocar aquele carro dentro de casa, enfiar ele na garagem para me descansar. Então agora você imagina um piloto de Stock Car que fica correndo 2 baterias num dia só, com aquela parafernália em volta dele, aquele calor e aquele barulheiro e aquela capacete pista. Que é... Não. Você está todo embrulhado. É, verdade. Então agora você só imagina como que deve ser muito cansativo para eles. E aí...